E hoje eu trouxe pra vocês se inspirarem uma história real. Muitos dos meus seguidores, dos meus inscritos aqui no canal, se inspiram na minha história, só que eu não sou unanimidade do que acontece aqui em Portugal. Então eu pedi para meu amigo, né, o Igor, que tem uma história incrível de vida e das dificuldades que ele passou. Então a gente vai conversar um pouco aqui sobre como você veio para Portugal, da onde você saiu do Brasil, como foi que ele fez para chegar aqui, quais foram as dificuldades que ele passou. Porque que eu saiba, você não é milionário, né, amigo? Não. Porque muitas pessoas pensam que quando a gente chega num patamar financeiro e profissional, que a gente está meio que realizado, as pessoas acham que a gente já nasceu em berço de ouro, né? É verdade. Acho que muitas pessoas até pensam isso de ti. Eu vim de Duque de Caxias, do meu pai que é caminhoneiro, minha mãe dona de casa. Então, assim, foi uma construção muito dedicada na educação, né? Meus pais sempre, aonde eles podiam fazer, né? Tudo que eles podiam fazer para poder me fornecer educação. E foi através da educação que tudo se transformou na minha vida, né? Foi através da educação que eu vim para Portugal, era só para ser um intercâmbio e agora eu já vivo aqui já há 8 anos, então assim, tudo pela educação. Amigo, vamos começar do começo. Porque às vezes a pessoa que tá sentada agora lá na casa assistindo o vídeo pode estar na mesma situação que você tava e pode estar sem esperança. Por que eu trouxe o Igor? Pra ser bem sincero pra você que tá assistindo do outro lado. Porque eu sou a vertente que veio pra Portugal pra trabalhar. Ok, mas nem todo mundo vem pra trabalhar e se lascar e não sei o quê. O Igor, ele também não tinha tantas condições assim como eu, só que ele veio em outra vertente, a vertente do estudo. Foi. Que eu falo muito aqui pra vocês que educação salva. Você já falou, amigo, que você veio de Duque de Caxias. Sua mãe é dona de casa e seu pai é caminhoneiro. Sim. Em qual momento no Brasil você estava lá em Duque de Caxias e falou assim, cara, eu acho que eu vou procurar mais? Eu já procurava mais dentro das coisas que eu fazia, Sim. né? Na minha faculdade, eu, me destacava muito dentro da faculdade e foi através de uma orientadora da faculdade que ela falou, você tem que se cadastrar nesse edital. Então, olha só a inocência. Eu nem em Portugal imaginava, nem sabia das possibilidades que teria além do horizonte, né? Eu vivia em Duque de Caxias, estudava em Nilópolis, era 2 horas de ônibus para ir para a faculdade, 2 horas para voltar. Então, era tanto aquela realidade de andar com o celular do bandido, de ter que viver assim no caos do Rio de Janeiro, que eu não tinha nem tempo para poder pensar nessas outras coisas ou saber que existiam essas outras oportunidades. Então, foi dentro da universidade que a minha própria orientadora, né, abriu os horizontes e falou, olha, vale a pena você se candidatar nisso aqui. Então, quando eu me candidatei nisso, eu nem sabia exatamente o que eu estava fazendo. Qual universidade que você fazia lá em Nilópolis? Eu fazia IFRJ, Produção Cultural no IFRJ. Cara, tu fazia produção cultural. Era uma faculdade que, tipo, ninguém falava. Ninguém falava. Porque todo mundo é naquele clássico, né? Direito, medicina, no máximo farmácia, todo mundo naquele clássico. Aí você falou assim, vou fazer produção cultural. E consegui fazer esse curso também graças ao incentivo que eu tive dos meus pais, porque muitas pessoas nessa altura, né, os pais interviam muito no que a pessoa tem que fazer. Você tem que fazer isso porque dá dinheiro, você tem que fazer aquilo porque dá dinheiro. E os meus pais sempre me deram a oportunidade de fazer o que eu gostasse de fazer. Então, seja o melhor no que você faz, independente do que você escolha para fazer. E trabalhei fazendo isso, né? Fui criando ali a minha jornada, a minha faculdade nisso, e é a partir disso que eu vim fazer um intercâmbio para Portugal. Então no caso, você chegou a concluir, eu não sei, é licenciatura, amigo? Sim, a licenciatura, né? Chama aqui em Portugal de licenciatura. No Brasil se chamava graduação. Okay. Então eu vim no intercâmbio da graduação, concluí a graduação, dei início logo no mestrado em Portugal, e depois do mestrado, concluí o mestrado, e hoje faço doutoramento aqui. Então calma aí, amiga, agora eu fiquei confusa. Você começou no Brasil e terminou aqui em Portugal? Eu comecei, fiz um intercâmbio aqui em Portugal e concluí ela no Brasil. Então meu diploma era do Brasil, depois eu validei o meu diploma em Portugal e dei seguimento ao mestrado que foi em Portugal. Mas por da licenciatura, amigo? Eu fiz no Politécnico de Bragança. Foi lá que eu fiz 1 ano da minha graduação, né, as disciplinas do intercâmbio. Depois eu concluí a graduação e fiz o mestrado. E quando você veio para Portugal, você tinha algum parente, algum tio, algum primo? Não, eu vim sozinho. Quando eu fui selecionado para Bragança, eu comecei a pesquisar sobre o Bragança e não existia nada no YouTube, na internet. Não tem até hoje, capaz de Não, já. hoje tem, porque o estúdio em Portugal fez. Quando eu cheguei em Bragança, eu comecei a gravar vídeo dali, porque quando eu tava indo para Bragança, eu pesquisava e não existia. Então a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei foi fazer vídeo sobre Bragança. Mas há 7 ou 8 anos atrás não tinha nada na internet. Então eu fui assim, com aquele frio na barriga de sem saber para onde eu tava indo. Então foi aí que eu percebi a dor disso, né? E comecei a criar o estúdio em Portugal. Nessa altura que eu tava estudando em Bragança, eu me envolvi muito com a Associação dos Estudantes Brasileiros. Aí eu fui convidado para ser o presidente da Associação Nacional. A gente criou uma associação nacional
dos estudantes brasileiros de toda Portugal. Essa sede ficava em Bragança também. Bragança, na altura, era a cidade que tinha a maior porcentagem de estudantes brasileiros. Então, a gente acabou se destacando por aquilo. Ok, você veio pra Portugal, você não conhecia ninguém. Bragança era uma cidade que não era muito falada e estamos falando de 7 anos atrás, né? 7, 8 anos. Hoje em dia, a galera que vê já tem um bom conteúdo aí Bastante coisa, disponível. Quando você veio, tipo, não tinha nada. E você ficou onde, amigo? Você dormiu aonde? Como eu tava vindo por intercâmbio, né, a minha faculdade tinha um contato da faculdade daqui, então, assim, colocaram a gente em contato com outros alunos e a gente foi na base da confiança ali, trocando mensagens em grupos de Facebook, porque Instagram também era fraquíssimo nessa altura. E foi, assim, muito na base da confiança, né? Ainda bem que hoje em dia tem 1000 caminhos. E tem gente que acha que hoje em dia é difícil vir pra Portugal, Hoje é 1000 vezes mais fácil. Mas vem cá, você chegou aqui, você foi pra quarto ou você foi pra casa? Você pegou uma casinha só pra você? Não, eu fui pra quarto, como estudante raiz. Dividindo uma casa com vários quartos. Eu acho que essa casa que eu dividi tinha 5 quartos. Então, estudantes, todo mundo? Todo mundo estudante em Bragança, e a vida começou ali. Na altura, Mila, eu alugava um quarto por 80 euros em Bragança. Eu acredito. Há 8 anos atrás. Eu acredito, porque eu pagava 150 euros no meu primeiro quarto aqui. É. Mas olha, deixa eu falar um negócio. Você veio pra cá, ficou no quarto. E como ficava seu coração, dona Andréia, lá do Brasil? A mãe dele tá aqui, tá, gente? E como é que foi aguentar o coração sabendo que teu filho tava aqui sozinho em Portugal, estudando, morando num quarto, num lugar que não conhecia ninguém? Ele passava pra mim que tava tudo bem, então pra mim tava tudo bem. A gente passa que tá tudo Segurança, bem, né? O caos, o mundo tá acabando, mas tá tudo Tinha bem. saudade, mas aí a gente tava tranquilo, tava achando que ele tava bem. Outra coisa, quando ele falou que ia fazer produção cultural, Ele tinha que fazer o que ele gostasse. Eu queria que ele fosse um doutor, um engenheiro, alguma coisa assim, que a gente não tem muito conhecimento, a gente acha que o importante é aquilo, né? Aí no pensamentozinho eu tinha isso, mas quando ele falou, mãe, eu quero fazer isso, é o que ele quer. É ele que vai estudar, o sonho dele, a vontade é dele. Tem que ser o que ele quer, não o que eu quero. E a senhora falou, se joga, vai lá. Vai. Por exemplo, tem uma pessoa que tá lá no Brasil, é um estudante esforçado, é um menino, uma menina esforçada, não vê saída do Brasil, porque o Brasil é um lugar perigoso pra muitos, tem esse sonho de sair, de fazer intercâmbio, o que quer que seja, e tipo, e não tem coragem por muitos fatores, tipo, vai estar sozinho, o idioma, apesar de ser português, é diferente, né? É diferente, né? Dá aquele frio na barriga, é um mundo novo, né? Uma coisa nova que a pessoa vai conhecer, então é natural que a pessoa possa ficar, assim, um bocado insegura. Mas, hoje em dia, tem diversos canais que facilitam as pessoas a conhecer um pouquinho mais, né? Não é só coisa boa, a gente tem muitos desafios também, mas quando a gente vem focado e sabendo do que a gente vai fazer, eu acho que isso é o que vale a pena. Foi uma surpresa engraçada que eu tive no final do meu mestrado, e a universidade ligou pra mim e falou que ia ser o aniversário da universidade. Aí, nessa altura, depois que eu já morava aqui, eu descobri que eu recebi um prêmio da faculdade lá, que foi a maior nota da faculdade. Eu nem sabia disso. E aí eu tinha tido a maior nota da universidade, e eu ganhei um prêmio da Caixa Geral de Depósitos, que é um banco aqui, pra quem não conhece. 1000 euros, um cheque assim com 1000 euros e um diploma assim do prêmio. E aí eles entregam esse cheque no aniversário da universidade. E aí eu fiquei muito feliz com isso, né? Tipo, foi um resultado do esforço da vida de estudante, né? Pra poder ter as boas notas e ser reconhecido assim é muito legal. Você disse que veio pro intercâmbio. Vamos dar nome aos bois? Você veio com intercâmbio particular? O seu pai e sua mãe juntam uma graninha e você veio com intercâmbio particular, ou você trabalhou e veio no intercâmbio particular, ou você aproveitou algum programa que teve do governo do Brasil, que tinha parceria com Portugal, e você veio através desse intercâmbio? Eu vim de uma universidade pública lá, né? A universidade pública no Brasil não paga, então, e o IFRJ, na altura, ele tinha dado uma bolsa pro melhor aluno da instituição, então eu vim pra cá porque eu consegui essa bolsa. Cara, tu era super estudioso, Ué, né? tinha que ser, não é? Senão não ia ter dinheiro pra vir pra cá, não. Eu tenho que sair daqui, gente! Naquela altura era 10 mil reais. E 10 mil reais deu pra eu viver em Bragança durante um ano. Porque também o custo era mais barato. O euro. O euro na altura era 2,80. Caramba! 2,80 quando eu troquei. Hoje em dia tá os quase euros. 7. Pois é. Então eram realidades diferentes. Mas eu vim também por uma oportunidade que eu tive através da educação. Fazendo um contraponto lá do início disso e o que a gente está vivendo aqui hoje com o nosso centro de formação da Prepara Portugal. Eu acho que isso muito reflete essa motivação de fazer as coisas acontecerem pela educação. Pra quem tá aí meio viajando, o que é esse centro de formação? Esse centro de formação que ele tá falando, hoje, ele
tem um centro de formação. Eu sou o diretor pedagógico, inclusive tem um monte de documento para eu assinar ali dos alunos Exatamente. agora. E eu estou aqui tomando o tempo dele para ele falar com você, entendeu? Pra te mostrar que há esperança. Que, por exemplo, mesmo o Igor sendo aquele menino do cabelo cacheadinho, que quando eu conheci, tinha cabelo cacheado, era bem grandão o cabelo dele. Assim, Do cabelo cacheadinho, aquele menino esforçado de Duque de Caxias, que saiu pra arriscar em Portugal, que não conhecia ninguém, que veio na cara e na coragem, que, graças a Deus, teve um pai e uma mãe que teve essa compreensão, pegou aquele incentivo do governo também, que tinha parceria aqui no Brasil, pegou aquele dinheirinho, veio pra cá, e depois de tudo isso, você abriu o seu centro de formação. E assim, é um desafio muito louco, porque assim, é um centro certificado pelo governo português, então antes disso, a gente teve um mó tempão passando por uma curadoria intensa pra gente ter a certificação. Hoje o nosso centro de formação, para além de ter uma formação de qualidade para o mercado de trabalho e para preparar o imigrante, ele também permite a autorização de residência através do estudo. As pessoas que estão no Brasil podem solicitar o visto de estudo pelo nosso centro de formação. E isso porque a gente certificou ele antes de abrir. A gente tirou as formações que eram necessárias, pagamos, né, toda a documentação, tudo que tem que ser. Foi um esforço muito grande. E hoje eu tenho muito orgulho de ter uma equipe 100% brasileira. Temos mais de 15 funcionários hoje aqui, todos brasileiros, para dar conta de todos esses projetos. E assim, é motivo de orgulho, de celebração, a gente ter um centro de formação que é em português do Brasil. É saber a dor que foi no começo, entender a necessidade dela, ser grato e poder transformar a vida de tanta gente como a gente está fazendo hoje. Eu vou deixar agora aqui na tela os cursos que tem lá no centro de formação do Igor. Porque se, por exemplo, você tá aí no Brasil, sentado nesse exato momento assistindo esse vídeo, pensando, será que eu tenho capacidade? Será que dá pra mim? Será que eu consigo realizar? O que eu posso te dizer é que se você quiser, sim. O que você acha, amigo? Você acha que dá? Eu acho que sim, e eu acho que um ponto importante, Mila, é olhar à sua volta. Sim. Perceber qual é o tipo de incentivo que você está consumindo. Quais são os canais do YouTube que você está assistindo? Exatamente, isso importa. O que as pessoas que estão em volta de você estão falando? Elas estão te motivando ou elas estão te desmotivando? Se elas estão te desmotivando, sai de perto. Vai para perto das pessoas que te motivam. E por isso que eu quis trazer ele aqui, para mostrar que pessoas reais, pessoas que não têm uma condição, que não são classe média alta no Brasil, também conseguem alcançar se você se dedicar, se você estudar. E assim, não importa. Eu vim através do trabalho, eu vim para trabalhar e tal, mas o que eu sempre falo, você precisa estudar, você precisa se informar, você precisa evoluir. Você, quando chegar aqui em Portugal, se você começou a trabalhar no trabalho de empregado de mesa, ok, para ganhar uma grana inicialmente, mas não para, cara. Estuda, entra numa área de alta demanda. Pô, lá no seu curso tem profissional, tem formação de TI, né? Estética agora. Sim. Gastronomia, inglês. Gestão de restauração também, pra galera que tá nessa área. Que é muito boa. Vendas, marketing, planejamento estratégico e também essas formações, elas servem para quem já está em Portugal também. Sim. Então tem pessoas que estão em Portugal e que ficaram de forma irregular, elas podem se regularizar pelo artigo 92, não é? Utilizando uma formação profissional, que é os tipos de curso que a gente tem. São cursos flexíveis para o estudante e imigrante. Então, assim, as nossas aulas, elas acontecem ao final de semana. Porque a maioria das escolas aqui acontece dia de semana. Como que a pessoa que trabalha vai fazer aula dia de semana? É o maior problema, é que todo mundo fala, Mila, me manda o curso EAD. Eu falo, gente, não existe curso EAD em Portugal. Porque, assim, se você for fazer o curso EAD, você não vai ter o direito de fazer o visto, porque o visto é pra você morar lá, pra você estudar lá. O nosso curso, ele tem ali o limite possível para ter aulas online. Então, tem conteúdos que são teóricos. Ele é híbrido, né? É híbrido. Então, os conteúdos que são teóricos e que dá para você assistir à sua maneira, no seu ritmo, na hora que você quiser, a gente disponibiliza ele online. Mas é fundamental as aulas presenciais. Sim. E aí, o que a gente fez? Posiciona essas aulas principalmente aos finais de semana. E quando a pessoa não pode assistir a aula 1, ou a aula 5, ou ela faltou a aula 7, ela consegue repor aquela aula em outra turma. Então, a gente tem uma flexibilidade muito maior para poder garantir que o imigrante não vai ser prejudicado porque ele tem que trabalhar. A mensagem que eu quero deixar para você aí que está assistindo a gente é: não desista dos seus sonhos. E não acha que você está indo contra a maré e isso é errado. Você tem a sua jornada, você tem a sua maneira, cada um de nós aqui tem um jeitinho de fazer as suas coisas acontecerem. Considere um planejamento, é muito importante. Não abra mão de um planejamento, de uma organização, de assistir os conteúdos de alguém que esteja incentivando a sua transformação. E lembre-se que a educação, investir na educação, é um investimento que te deixa mais rico.
É um investimento que te deixa mais poderoso. Sim. Porque a partir do momento que você tem consciência do que você está fazendo, que você está investindo na educação, que você está aprendendo, você é uma pessoa melhor no dia seguinte. Seja muito bem-vindo a Portugal. Se sinta confortável para poder chamar a nossa equipe aí no WhatsApp, para poder saber das nossas formações, os cursos que a gente tem. Abrimos novos cursos recentemente, então tem muitas oportunidades para o mercado de trabalho. No nosso centro de formação, você também tem a oportunidade de fazer um estágio profissional. Então, isso tudo vai poder te auxiliar no mercado de trabalho e estar qualificado, olha, para poder chegar aqui de cabeça erguida e com orgulho de ser imigrante. Portanto, não desista. Então, posso colocar aqui na descrição do vídeo e um comentário fixado com o link do WhatsApp da escola? Por favor, pra ir coloca direto? aí para o E os nosso cursos time também? chamar lá. Posso botar os Pode, cursos? coloca os Pronto. cursos e o link do nosso WhatsApp pro time chamar o nosso time, que também vai ser atendido por um brasileiro, e aí ele vai te ajudar aí. Ah, gente, pra finalizar, deixa eu chamar o seu José. Ele é maravilhoso. Eu conheci ele na reinauguração da escola lá Foi em legal, Porto. foi legal. Seu José, eu perguntei já pra dona Andréia, sua esposa. Agora eu quero perguntar pro senhor, porque o senhor é caminhoneiro. Positivo. O senhor é o brasileiro nato, porque querendo ou não, quem sustenta aquele país é o caminhoneiro. Quem põe comida no prato é o caminhoneiro. Quem leva combustível, alimento, comida, o senhor é caminhoneiro ali que tá na estrada. Ou não, já se aposentou? Ainda tá trabalhando? Não, ainda trabalha ainda. Ainda tem um caminhão, não é mais caminhão tanque, mas tem caminhão baú ainda, que leva os alimentos pra mesa de cada um. E o senhor já tem quantos anos aí nessa profissão? Eu tenho em caminhão, eu comecei com 23 anos. Caramba! E eu vou fazer 60 agora. José. E sempre autônomo. Nunca trabalhei de carteira assinada. Caramba! E quando o uma seu luta. filho falou que ia fazer produção cultural na universidade, como foi que o senhor reagiu naquilo tudo? Essa informação, naquele assim? tempo, né, a gente, pelo menos eu, sempre fui ruim de escola, entendeu? Mas não é por causa disso que eu não tentei fazer o máximo que a gente pôde, junto com a Andréia, que é minha mulher, para poder ajudar ele a fazer o que ele queria fazer sobre a escola, entendeu? Sobre a faculdade, tudo. Então a gente ficou meio espantado, mas vai fazer o quê, né? Uma parte importante também era que a faculdade não ia ser tão difícil porque não ia ter que pagar a faculdade, né? Só os custos de locomoção. Mas a faculdade pública no Brasil ainda é gratuita, né? Então isso também ajudou muito. Deixa eu fazer outra questão, amigo. No caso do professor José, o senhor falou que não era assim muito ligado nessa coisa de estudo, o senhor se virou ali na sua área e tal. Mas qual foi o momento que o senhor falou assim, cara, mas eu quero que o meu filho estude. Eu quero que meu filho tenha uma educação melhor do que a que eu tive, que tenha um futuro, que ele possa aproveitar mais oportunidades. Tipo, em qual momento? Ou não teve um momento, tipo, desde que ele Não. nasceu ou no meio do caminho, você fala assim, acho que esse menino tem talento, hein? Não, com certeza. Ele já nasceu também com esse talento, com essa vontade e tudo. Então a gente só fez só encaminhar mesmo, porque foi o destino dele mesmo. Agora, dizer que a escola é o melhor caminho. Sim. Só vai chegar em algum lugar quem tiver numa escola. Seja lá o que for, a escola pública, particular, entendeu? No final vai dar tudo certo. E o que eu achei mais impressionante, quando ele falou que veio aqui que ia vir pra Portugal? A gente ficou espantado, mano, porque aí foi difícil pra nós, tá? Porque a gente era bem colado com ele ali, sempre estando direto, principalmente ela, né? Porque eu tava sempre na pista, rodando com o caminhão. Ah, é verdade. Então, mas quando chegava, eu sempre perguntava, cadê o Igor? Ah, tá fazendo curso, tá estudando, tá fazendo... Então, ele é o cara. Amigo, tu saiu de casa tinha quantos anos? 20 para 21. Acho que era aí, 21, acho. Dá pra perceber toda a sua história, sua trajetória pela sua família, pela base que você tem. E eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Ó. Vocês que estão aqui em Portugal, não desista não. Porque a escola Prepara Portugal está aí para poder ajudar vocês nos cursos preparatórios, para poder botar vocês para trabalhar. E não vai embora não, porque o Portugal é do Portugal, mas o brasileiro tem uma grande parte aqui também. Adorei, arrasou, seu José! Agora vamos finalizar esse vídeo porque eu vou tomar um cafezinho. Você já recebeu toda a informação útil que você necessita. Não esquece de ir lá na escola, o link tá aqui na descrição do vídeo e também no comentário fixado, tá? Quer deixar alguma deixa, amigo? Deixa o like. Eu quero agradecer a você por ter vindo aqui. Por ter contado Obrigada, um pouquinho amigo. dessa história, por ter deixado meus pais à vontade. Eu quero que isso sirva como motivação. Não, Sim. ai, coitado É. dele, veio de lá. Não, do jeito certo é motivação, para que você É. entenda que não há limites. E se eu puder te ajudar, vai ser um prazer. E é isso, muito obrigado por me acompanhar aqui. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like. E se tiver alguma dúvida, pode comentar, tá? Que assim que eu ver esse comentário, eu respondo na mesma hora. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Amigo, me ajuda aqui a puxar, me ajuda aqui.
Puxa pra cima, pra cima. Bum!